Olá, sétimo ano. Vamos dar continuidade aqui ao estudo dos biomas, formações abertas. A gente já falou sobre o cerrado, já falamos sobre a caatinga, agora vamos falar sobre campos ou pampa, tá? Mais uma formação aberta, ou seja, aquela onde a vegetação é bem espaçosa, né? É bem aberta mesmo, por isso que é chamado de formação, né, aberta. Olha só, aqui nós temos duas fotos, né, ilustrando que é um campo ou pampa, né? São dois nomes para dizer o mesmo tipo de bioma. Então, apesar de existirem campos em quase todo o território brasileiro, né, daremos atenção especial aos campos do Rio Grande do Sul, que é o estado onde tem a maior concentração desse tipo de bioma, tá, gente? Conhecido lá como Pampa ou Campos Sulinos, tá? Além do Brasil, o Pampa está presente também na Argentina, né, e no Uruguai, que são países, né, vizinhos aqui do Brasil e que faz onde está o Rio Grande do Sul, né, faz divisa lá com fronteira com esses dois países. Olha só, o inverno do Pampa é frio. A gente sabe que a região sul do Brasil é a região mais fria, né, do nosso país, com temperaturas que variam de 10 graus a 14 graus. No verão, as temperaturas ficam entre 20 e 23 graus Celsius. O clima da região é úmido ao longo de todo o ano, tá? Não é clima seco, é úmido. Porém, no verão, há predominância de clima seco. Somente no verão tem a presença de clima, né, seco. Em áreas onde o relevo é suave, ou seja, é planinho, né, e pouco ondulado, a vegetação é formada por campos com matas nas margens dos riachos, mata ciliar, tá? Que é a mata ciliar, a mata que fica à beira dos rios, à beira dos córregos, né? Nas regiões de serras há uma mistura de campo e floresta, um pouco semelhante às florestas tropicais. Então o pampa ele é formado mais quando o relevo é bem plano. Ele é formado, né? Ele é formado por vegetação mais rala, né, mais com gramíneas, e somente no lugar das serras é que tem uma floresta um pouco maior, tá? Ele é bem semelhante à floresta, parecida, né, com as florestas tropicais. Já tem umas árvores mais altas, enfim. A paisagem do Pampa ela é dominada pela presença de gramíneas e de arbustos, ou seja, aquelas árvores pequenas, especialmente leguminosas. O que são as leguminosas, gente? Olha, aqui tem uma foto mostrando. A leguminosa, ela é uma planta que produz frutos parecido com vagens, tá? A vagem é igual se fosse uma parecida com a vagem que a gente planta na horta, com feijão, tá? Que dá aquelas vagens. Como pega-pega ou carrapicho e o trevo branco. Então são plantas que geralmente aparecem misturado nas gramíneas, né, do campo. A fauna, ou seja, o conjunto de animais dessa região, ela é constituída, entre outros animais. Vamos ver quais são os animais que tem no Pampa. Aqui nós temos um exemplo, né, de animal típico do Pampa, que é o gato do mato. Parecido com uma oncinha, né? Ou com o gato de casa, muito parecido. Mas os tipos de animais do Pampa, olha só. Aves como a ema, né? A ema é um animal típico, né, de campo. Perdiz, marreco, tem um marreco, não aquele criado em casa, é o marreco do mato mesmo. Cobras como a urutu, uma cobra muito venenosa, né? A cotiara e a jararaca são 3 tipos de cobras que tem bastante no Pampa. Mamíferos como o ratão do banhado, capivara, tucutuco, gato mourisco. Entre as espécies animais ameaçadas de extinção, podemos citar o gato palheiro, um mamífero, né? Claro. E a águia cinzenta, que é uma ave.
A devastação de aproximadamente 60% da área ocupada originalmente pelo pampa é resultado do uso das pastagens naturais para a criação de gado e do desmatamento para a agricultura de alta produtividade. Lá se planta e colhe muito arroz, milho, trigo e soja. Eles aproveitam o campo, né, para fazer plantação e também para criar animais. Aqui nesse texto, né, para a gente aprender um pouco mais, fala sobre a desertificação. O que é isso? É uma região onde antes era que chovia, que tinha plantas e animais e de repente vira um deserto. A gente chama esse processo de desertificação. Olha só, o desmatamento, as queimadas, a mineração. Mineração é quando se faz garimpo, né, para extrair minérios do solo. Então, essas três atividades aqui, o desmatamento, queimada e mineração, e junto, né, com as variações climáticas, gente, é o clima, né, muda, onde chovia não chove, tá? Diminui a chuva ou para mesmo de chover, chove muito pouco. Então, esses são alguns dos fatores que facilitam a ocorrência da erosão. Se o solo permanece exposto, solo exposto é aquele solo onde não tem planta nenhuma cobrindo o solo, ele fica exposto, né? Ele pode ocorrer a perda total de sua camada fértil. Camada fértil é essa camada que tem por cima da terra, que contém resto de plantas, resto de animais, né? E que faz com que a terra seja fértil, a terra onde você planta e a planta cresce, né? Essa é a terra fértil. Então, se o solo ele fica sem cobertura nenhuma, ele pode perder a sua fertilidade, tornando a área completamente improdutiva, tá? Não produz nada, porque ela perde totalmente a sua fertilidade. Esse processo ele é chamado de desertificação. Tá? Ocorre com maior facilidade em regiões onde chove pouco e o solo é arenoso, onde o solo tem muita areia, o que dificulta a retenção de água, porque o solo arenoso ele não guarda água, a água bate e ela escorre rápido, então o solo fica muito seco. Veja no mapa a seguir as regiões do bioma brasileiro Caatinga, onde a desertificação é mais intensa. Então, nessa parte aqui, vocês podem ver aqui pela legenda, né, onde está verde, áreas semiáridas. O verde mais claro, áreas subúmidas. Observem aqui essa região aqui onde foi destacada aqui, que é essa bem aqui, ó, que tá de marrom, tá? Essa é a área que foi afetada pela desertificação na Caatinga, que já pode ser considerado como uma área desértica, né? Já se tornou um deserto, porque não existem mais plantas nem animais e o solo é improdutivo. Olha só, em regiões da Caatinga, o processo de desertificação tem alcançado níveis que podem se tornar irreversíveis, ou seja, não tem mais volta, não tem como voltar a ser o que era antes. Essas regiões estão indicadas como núcleos de desertificação. A desertificação ela pode ser provocada pelas atividades humanas, como o mau uso de terras na agricultura ou por causas naturais, como meio de mudanças no clima de uma região. Os desertos que se originam pela ação humana são formados algumas vezes em poucos anos, ou seja, basta poucos anos não tendo cuidado e tirando toda a vegetação, sem deixar nada no solo, com a ação do tempo, né, do vento e da falta de chuva, aquela região pode se tornar um deserto. Já os desertos naturais formados por mudanças climáticas demoram dezenas, centenas e até milhares de anos para se formar, tá? Para voltar para se tornar um deserto. Olha só, como combater a desertificação, ou seja, como evitar que um lugar se torne um deserto. Olha,
Estima-se que a cada ano sejam formados no mundo cerca de 60 mil quilômetros quadrados de novos desertos. Já imaginaram? Se todo ano forma 60 mil quilômetros quadrados de deserto, daqui a uns anos vamos ter muito deserto no mundo, não é verdade? Essa área equivale aproximadamente à área do estado da Paraíba. Tá vendo? O tamanho de um estado, 60 mil quilômetros quadrados, equivale ao tamanho da Paraíba. Já imaginou todo ano um território do tamanho da Paraíba se tornando deserto? E a gente pode contribuir para que isso não aconteça. Algumas ações têm sido propostas para tentar reverter esse processo. Em 1996, na Convenção Internacional de Combate à Desertificação, ou seja, é um encontro, né, que eles promovem, e nesse ano de 96 eles fizeram essa reunião e foram feitas várias propostas. Vamos ver aqui as propostas, tá? Eliminar as práticas de agricultura que causam erosão do solo, ou seja, o tipo de agricultura que causa erosão do solo, para evitar estar fazendo esse tipo de agricultura. Outra coisa, diminuir ao máximo o desmatamento, ou seja, derrubar mata somente quando for realmente necessário para a agricultura ou pecuária, né? Para essas duas atividades aqui. Evitar as queimadas, quanto menos queimar, melhor. Evitar o uso prolongado de agrotóxicos, ou seja, aqueles venenos que batem nas plantas para matar os insetos. Então, quanto mais usa agrotóxico, mais aumenta a possibilidade daquele terreno se tornar um deserto. Por quê? Porque causa o envenenamento do solo, o solo fica envenenado. Diminuir a poluição que envenena o solo e torna-o infértil. Evitar a salinização, ou seja, o acúmulo de sais no solo. Como é que é isso, gente? A principal causa da salinização é a irrigação de solos áridos, sem o devido cuidado. Com a evaporação, os sais que estavam dissolvidos na água se acumulam no solo, tornando-o infértil. Até 2014, 193 países, entre eles o Brasil, já haviam assinado essa convenção, que tem como objetivo desenvolver sustentavelmente áreas rurais que estejam em terras secas, tá? A salinização é o seguinte: quando joga água no solo, a água escorre e o sal fica, né, na terra. Isso acontece em lugares onde é usado a água com bastante sal, né? A gente sabe que toda água contém sal, mas tem umas que tem mais. Então aqui tem um desenho, né, mostrando, né? 17 de janeiro é o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra o estudo, né, dos 4 biomas abertos, né, que é o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, tá? E na verdade são 3, né? Eu disse 4, não, são 3, tá? Só são esses 3, o Cerrado, a Caatinga e o Pampa, ok? Bom estudo, espero que tenham entendido, e muita leitura, pessoal. Leiam bastante para poder compreender todas as características destes 3 biomas abertos do Brasil.